Bom, radiação térmica, seção 3, ok? Então, nós temos aqui a emissão de superfícies reais, tá? E nós temos um conceito de emissividade, que é a razão entre a radiação emitida pela superfície e a radiação emitida por um corpo negro à mesma temperatura, tá? Então, ó, nós podemos ter essa emissividade direcional espectral, que é a intensidade, né, da radiação, ok? Sobre a intensidade de um corpo negro, tá? Para o mesmo comprimento de onda. Tá? Então, nós temos aqui a emissividade em função do comprimento de onda, tá? De um corpo negro, tá? Esse azul aqui, e esse outro aqui de vermelho, a superfície real. Tá? Sempre a emissividade não, a radiação emitida pelo corpo negro sempre vai ser menor, tá? Vai ser maior que a do superfície real, tá? Ou a superfície real vai ser sempre maior que a do corpo negro, beleza? Aí, tranquilo. Bom, com relação a uma distribuição direcional, tá? Então, lembre-se que a radiação, ela depende do comprimento de onda e da direção, tá? Aquele caso anterior lá foi do comprimento. Aqui nós temos a emissividade em função da direção, tá? Aqui tá espelhado só para não ficar junto, tá? Então, ó, a emissão do corpo negro, tá? Em função da direção, do ângulo, e de uma superfície real, tá? A superfície real também é menor que a do corpo negro, tá? E a gente pode também calcular a intensidade de radiação, tá? De uma superfície real, e a emissividade vezes a intensidade de radiação de um corpo negro, tá? Esse B aqui representa o corpo negro. Alguns autores usam o índice B, né, de black body, outros CN, corpo negro, tá? Depende aí da referência. Então, ó, nós temos aqui, tá? Geralmente, tá? Essa emissividade direcional total, nós podemos ter a emissividade hemisférica espectral. A emissividade direcional total, tá? Nós temos essa emissividade que varia aqui com θ, tá? Que é a função de θ, φ e da temperatura, é a intensidade da superfície real sobre a intensidade do corpo negro. Lembrando que a intensidade de radiação do corpo negro não depende do ângulo, tá? Porque ela é difusa, tá? Agora, um detalhe, ó, vou aqui para o azul, ó, considerando que o epsilon lambda θ é independente de φ, tá? É uma hipótese até que razoável, tá? E aí a gente tem que a emissividade hemisférica total representa uma média em todas as direções de comprimento de onda possíveis, tá? Então, ó, aqui, voltando aqui, essa aqui é a emissividade hemisférica espectral, tá? Para cada comprimento de onda. Então, a emissividade espectral da superfície real sobre a emissividade do corpo negro, beleza? E aqui a emissividade total, tá? É a emissividade de um corpo real sobre a emissividade do corpo negro, tá? Então, essa aqui é a total. Essa emissividade total aqui, para calcular a real, é a integral da emissividade espectral, tá? Vezes o poder emissivo espectral do corpo negro, tá? Dividido pelo poder emissivo total do corpo negro. Tá? A gente vai ver como que a gente vai fazer essa integração depois. Tá? A gente não vai usar integral, a gente vai usar a tabela para poder facilitar a nossa vida. Aquela tabela que foi dada na aula passada, que eu mostrei para vocês, aqueles tinha tanto a fração da radiação emitida como a intensidade de radiação. Bom, um outro detalhe,
tá? Essa distribuição direcional da emissividade direcional total, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, aqui vocês estão vendo uma figura, tá? Em função do ângulo, tá? Do ângulo θ, tá? Um não condutor e um condutor, tá? Então, ó, esse θ igual a 0 graus, 0 grau, tá? É perpendicular à superfície, tá? O 0 grau está aqui. Então vai descendo até 90 graus. A emissividade, num condutor, a emissividade em um ângulo qualquer, desse do condutor, tá? O E sobre o epsilon sobre o epsilon n varia entre 1 e 1,3, então eles são muito próximos, tá? Do não condutor, o epsilon sobre o epsilon n varia entre 0,95 e 1, né? A emissividade do não condutor, tá? Ou seja, né, aproximação razoável é falar que a emissividade em qualquer direção é igual à emissividade na direção normal, tá? Então a gente pode supor isso tanto para o condutor como para o não condutor. Aqui nós temos a emissividade de alguns materiais, tá? Aqui é, por exemplo, do óxido de alumínio, que é essa curva aqui, ó, tá? Ela vale em torno de 0,2, um pouquinho menos, para comprimento de onda de 0,3 micro até mais ou menos 2 micro. Depois começa a subir, chega no patamar de quase 10, né? O valor quase 10. 0,95, tá? E depois, né, para um valor de 10 micro, tá? E depois cai, tá? Até um pouquinho depois de 20 micro, cai para um valor de mais ou menos 0,37, 38, ok? O aço inoxidável polido a 800 Kelvin, né? Nós temos uma função aqui linear em função do comprimento de onda, tá? De 0, um pouquinho acima de 0,6, caindo, né, para 0,3 micro até mais ou menos um pouquinho abaixo de 0,2, né, para entre 10 aqui, 10 e 20 micro, beleza? Aqui nós temos a absortividade e refletividade espectral de alguns materiais, tá? O gráfico da refletividade aqui espectral está desse lado e a absortividade está ao contrário. Percebam que enquanto a refletividade vai de 0 a 1, a absortividade vai de 1 a 0, um é o inverso do outro, tá? Então, ó, por exemplo, pega a tinta branca aqui, ó, tinta branca. Ela tem uma refletividade alta nesse trecho aqui de comprimento de onda, tá? Entre 0,3, 0,4 até mais ou menos 2. Depois ela cai, né? E cai para cá mais ou menos, né? Para quase 0,1, meio, né? Aqui é praticamente meio. Consequentemente, a sua absortividade é baixa. Tá? Aqui nós temos a tinta preta, ó, aqui embaixo. Tá? A refletividade dela é baixa, consequentemente, a absortividade é alta. Por isso que o pessoal fala, né? Quando você tem uma parede, se você pintar de preto, do lado onde bate o sol, vai esquentar muito a parede, porque ela absorve bastante. Se você pinta com uma tinta clara, né, ela reflete bastante a radiação, então ela vai aquecer menos. Tá? Isso também serve para roupas, né? Roupa preta, por exemplo, né, que a gente mora numa cidade que geralmente é quente, apesar de ela estar um pouquinho menos quente. A roupa preta ela esquenta muito, roupas de cores claras geralmente não, né? Eu acho que também isso aí vocês já sabiam, né? E aqui nós temos os transmissividade, tá?
um vidro com baixo teor de ferro, né? Ó, então, ó, a sensibilidade começa em 0, aqui entre 0,2 e 0,4 micron, tá? Aumenta. Aí vai ter um valor variável aqui entre 0,9 até 0,8, ok? E depois cai aqui, para por aqui, né? Não tem mais nada, né? Desse outro lado, beleza? Ó, o quartzo fundido, né? Então, ele tem uma transmissividade alta, tá? Entre 0,2 e entre mais ou menos um pouco, em torno de 3 micron, depois, né, cai. Então, essas transmissividades, por exemplo, desse tedlar aqui, né, que são polímeros aí, é uma coisa meio bagunçada, né? Olha aqui esse meio aqui dele aqui, ó, né? É uma coisa meio maluca, mas, né, que tem. Bom, vamos falar sobre a lei de Kirchhoff, né? Por exemplo, ó, um pequeno objeto em um grande recinto exotérmico em que nenhuma superfície real pode ter o poder emissivo superior àquele de uma superfície negra à mesma temperatura. A partir da definição de emissividade hemisférica total, o balanço de energia deve ser satisfeito. Então, ó, nós temos um objeto aqui dentro, de área 1, um grande recinto isotérmico, né, uma temperatura TS. Tá? Então, tem a radiação que chega, o G, e tem o que ele emite. Tá? Então, olha só, o que ele absorve, tá? Então, aqui, a radiação chegou, então ele vai absorver uma radiação e vai emitir. Menos o que ele emite, tá? A radiação que emite é zero. Ou seja, o que a gente quer dizer? A radiação que é absorvida é igual à radiação emitida, tá? É o que está aqui, ó. A radiação absorvida é igual à radiação emitida, tá? Essa radiação emitida, tá? Que tanto o recinto como o objeto vão estar à mesma temperatura, tá? É igual à emissividade desse objeto, tá? ε1, vezes o poder emissivo do corpo negro, a temperatura TS, tá? Então, ó, esse recinto aqui comporta como um corpo negro, por isso que está EB aqui, tá? Na radiação que chega desse recinto, por isso que é α1 vezes EB TS é igual a ε1 vezes B vezes TS. Tá? E aí podemos garantir que α1 é igual a ε1. Então, ó, para qualquer superfície no interior de um recinto, a absorvitividade total é igual à emissividade total. E a absorvitividade espectral é igual à emissividade espectral. E aqui nós temos a absorvitividade é igual à emissividade, levando em conta também a direção. Tá? Além de levar em conta o comprimento de onda, nós estamos levando em conta a direção dessa absortividade, dessa emissão, onde acontece a radiação. Tá? Bom, isso para um objeto dentro do recinto, ok? Bom, e aí nós temos essa emissividade, essa integral aqui, ó. Tá? A emissividade espectral, tá? Integral do epsilon lambda, tá? Em função de θ e do φ, tá? Sobre integral em todo o ângulo sólido dessa radiação. Tá? E aqui nós temos que o alfa lambda, integral de toda a radiação, intensidade de radiação da alfa lambda θ sobre o I lambda I desse ângulo todo. Tá? Quando que eles serão iguais? Tá? Bom, e aí tem o conceito de superfície cinza. Tá? A superfície vai ser cinza
quando essa absortividade for igual à emissividade. Tá? A equação do slide anterior ela pode ser aplicada até quando a irradiação for difusa, tá? Ou seja, o I lambda I é independente do ângulo θ e φ. E a superfície é difusa, ou seja, o alfa e o epsilon são independentes de θ e φ. Então, a irradiação que chega, tá, tem a ver com a intensidade da radiação, que é o que chega, então tem que ser difusa. E a superfície tem que ser difusa porque o que é emitido tem que ser independente de θ e φ. Tá? Bom, a primeira condição é uma aproximação razoável para muitos cálculos em engenharia, ok? Que é a questão da intensidade de radiação lá. A segunda condição é razoável para muita superfície, principalmente para materiais não condutores de eletricidade, tá? Que é a questão da superfície ser difusa, ok? Bom, e aí nós temos, tá? Admitida a existência de uma irradiação difusa ou de uma superfície difusa, tá? Vamos ver quais são as condições adicionais que devem ser satisfeitas, tá? Então aqui nós temos a emissividade total e aqui a absortividade total, tá? A emissividade está relacionada com o que a superfície emite e a absortividade está relacionada com a irradiação, tá? Com o que chega. A equação do slide anterior pode ser usada como, primeiro, a radiação correspondente à emissão de um corpo negro com temperatura superficial T, que a gente tem esse caso, ó, quando a irradiação é igual ao poder emissivo do corpo negro, tá? Tanto para um determinado comprimento de onda, como para o caso geral. E 2, a superfície é cinza, e aí a gente tem que o alfa lambda e epsilon lambda são independentes do comprimento de onda, tá? Ou seja, esses valores precisam ser constantes. Já eu vou explicar melhor com uma figura, tá? Um desenho. Daqui a pouco. Bom, a primeira condição corresponde à lei de Kirchhoff, e a absortividade total de uma superfície depende da distribuição espectral da irradiação. Então, não se pode afirmar inequivocadamente que alfa é igual a epsilon. Uma superfície cinza pode ser definida como sendo uma superfície para a qual alfa lambda e epsilon lambda são independentes de lambda, nas regiões espectrais da irradiação e da emissão superficial. A irradiação e a emissão superficial estão concentradas em uma região na qual as propriedades espectrais da superfície são aproximadamente constantes. Isso aqui que é importante, tá? Bom, e aí, se isso acontecer, a gente pode garantir que a absortividade total é igual à emissividade total. Então, agora vem o caso, tá? Aqui, nós temos a absortividade do material, que vai de 0 a lambda, tá? Então, essa absortividade é 1, depois cai para praticamente 0. Tá? Alfa lambda não é constante em todo espectro de radiação. Tá? Então, aqui nós temos a distribuição da absortividade e aqui a distribuição espectral da irradiação. Tá? Então, essa irradiação aqui, ela é uma radiação que você tem a absortividade igual a 1, e aqui você tem uma irradiação em que a absortividade é 0, tá? Então, nesse caso, a gente não pode considerar que a absortividade vai ser igual à emissividade. Ok? Olha o outro caso aqui para ficar mais claro, tá? Olha só. Aqui, a condição pela qual a condição de superfície pode ser assumida. Tá? O alfa lambda, de lambda 1 a lambda 4, ele é uma constante. Não tem uma variação aqui dentro, tá? Que ele vale um valor, aqui ele vale outro. Tá? A irradiação ocorre de lambda 3 a lambda 4. Mas onde? Dentro dessa faixa. Tá? O epsilon lambda e o alfa lambda tá aqui, esse valor aqui. O poder emissivo do corpo negro é de lambda 1 desse corpo negro de lambda 1 a lambda 2. Ocorre dentro dessa faixa aqui,
onde a emissividade também é constante, mas são emissividades espectrais, tá? Desde que as emissividades e absortividade espectrais sejam constantes dentro da faixa de irradiação e do poder emissivo de emissão, tá? Aí podemos garantir que a absortividade total vai ser igual à emissividade total. Tá? Nos exercícios, isso tem que ser falado no primeiro momento para vocês poderem entender, porque é difícil mesmo. Tá? Para falar, ó, considere que a superfície é cinza. Tá? Não vai pedir para vocês... Se não falar nada, é porque não é. E dá para descobrir por que não é, porque vai dar valores diferentes. Tá bom? Então, quanto a isso, fiquem tranquilos, porque é um pouco complicado mesmo. Tá? Bom, mudando um pouco de assunto, nós temos a radiação ambiental, tá? E temos também a distribuição espectral da radiação solar. Tá? O Sol é considerado um corpo negro, a temperatura de 5.800 Kelvin na superfície, ok? Que chega aqui. A gente entende que a radiação que tem uma emissão de 0,2 a 3 micro, tá? Que está aqui, ó. Essa, deixa eu ver onde ele, aqui, ó, desse lado de cá. Tá? Aqui, então, o corpo negro, desse lado de cá. Corpo negro de 5.800 Kelvin, tá? Então está aqui. E o que está em linha cheia é a irradiação do Sol, tá? Em função do comprimento de onda. Desse lado aqui é a radiação do corpo negro a 290 Kelvin, e aqui é a superfície da Terra, beleza? Muito bem. Bom, quando a radiação chega na atmosfera terrestre, tá? Por que ela se torna difusa? Porque ocorre um espalhamento. Ocorrem dois tipos de espalhamento, tá? Ou de dispersão. Tá? Uma dispersão de Rayleigh e uma dispersão de Mie. Tá? A de Rayleigh é provocada por moléculas muito pequenas de gás que ocasiona o espalhamento uniforme da radiação em todas as direções. Tá? O espalhamento de Mie é provocado por poeiras e partículas maiores de aerossóis. Tá? Então você não tem uma dispersão igual de Rayleigh. Tá? No começo, quando o pessoal estava descobrindo, achava que tinha só essa aqui, tá? Mas depois o Mie descobriu essa outra aqui. Tá? Por isso que a gente vê, basicamente, principalmente quando está o céu claro, se tiver uma cor só. Tá? A cor que mais espalha é o azul. Okay? Bom, a radiação difusa ela é 10% em dias claros e até 100% em dias completamente encobertos. O poder emissivo associado à superfície da Terra, ele pode ser considerado como epsilon sigma T². Tá? A irradiação terrestre devido à emissão atmosférica é o sigma vezes a temperatura do céu. Tá? Então, essa é a irradiação que chega à atmosfera com a temperatura do céu claro elevado a 4. Tá? A temperatura efetiva do céu varia de 230 kelvins, menos 43 graus Celsius, para um céu claro e frio, até 285 Kelvin, 12 graus Celsius, sob condições encobertas e quentes. Bom, então está aí essa parte 4.